software de validação, incerteza e cartas de controle, Confilab, que é o software que está embasado, apoiado nesse conceito do ciclo de qualidade analítica, devido à grande importância da estatística, não só nos laboratórios privados, mas também nos laboratórios científicos. O Confilab é um software que envolve esses três conceitos. Vocês podem observar que o ciclo de qualidade analítica ele está dentro da estrutura do Confilab, e o Confilab é um software que vai calcular a validação, a incerteza e o controle de qualidade de uma maneira conjunta e correlacionada também. É um software que é um SaaS, que é um Software as a Service, é um software que é vendido como licença de uso. Você se conecta na internet, tem um usuário e uma senha, e você vai usar o Confilab nas nuvens, né? Eu vou apresentar para vocês algumas telas do Confilab, né? Ao lado esquerdo vocês podem ver todos os parâmetros de validação que nós trabalhamos. Ao centro aí vocês têm aí a precisão intermediária, onde você pode configurar ela da maneira que você quiser, adicionando mais níveis, mais replicatas, menos replicatas, né? Na precisão intermediária, por exemplo, você pode aproveitar dados da validação ou não, e automaticamente, ao lado direito, na última coluna, vocês têm aí a coluna de resultados, onde ele vai calculando automaticamente os seus resultados, conforme você vai imputando os seus dados. Nesse caso, o estudo de exatidão, ela calcula com amostra fortificada, pode calcular com materiais de referência, tem diferentes técnicas, né, para você fazer o cálculo, né, para atender os mais diversos protocolos de validação. Percebam no cálculo da linearidade, então, que nós temos uma série de parâmetros que podem ser calculados, né? Desde a equação dos mínimos quadrados ordinários e ponderado, até coeficiente de determinação, correlação, ANOVA, sempre calculando para ordinário e ponderado. No gráfico, nós plotamos as duas curvas de maneira que o usuário ele pode definir, né, entre a curva ordinária e a ponderada para aplicar os seus resultados. Calcula maior exatidão encontrada, maior resíduo encontrado, outlier para resíduos, testes de normalidade, aplicando Shapiro-Wilk, teste de independência de acordo com Durbin-Watson. E eu queria apresentar para vocês agora, para finalizar, um videozinho que eu fiz muito breve sobre o funcionamento do software Confilab. Então, essa só é a área do site, onde você vai entrar com o seu login e senha. Entrando com o login e a senha, você vai ter então entrar numa pasta de projeto, né? De cada usuário vai ter sua pasta de projeto com todos os seus projetos salvos. Esses são projetos ainda de teste. Eu vou abrir um projeto deles para vocês observarem, né? Apenas como teste. Neste projeto, então, ele já foi editado, né? Mas você tem que, cada projeto de validação, você coloca as pessoas envolvidas no projeto da validação, a identificação do método, analito, as matrizes, documentos relacionados, os parâmetros que você quer calcular, você vai modular quais parâmetros de validação que você quer calcular e quais os critérios de aceitação para cada parâmetro também. Tá? Então você vai modular de acordo com a necessidade do seu próprio guia de validação. Depois você tem a rastreabilidade de todos os seus equipamentos e reagentes que você utiliza, e tendo aí um resumo do resultado, você clicando então ali na validação agora, ele leva você para a validação do método. Como eu tinha colocado lá que precisão não seria calculado, ele desabilita, né, o parâmetro que você não for calcular. No caso, a precisão intermediária, aí tem todos os dados da precisão. Ao lado direito já tem todos os resultados. Na exatidão também, né, você tem os resultados do lado direito, pode trabalhar com amostras fortificadas ou não. É possível observar também na linearidade, né, todos os resultados, né, de um conjunto de dados que você vai aplicar. Você pode também avaliar ali, excluir dados, né, e ele automaticamente ele ajusta os cálculos, né, na exclusão dos dados. É possível também observar um relatório completo da linearidade, né, onde tem todos os cálculos detalhados. Como são muitos cálculos para linearidade, então existe esse relatório à parte que pode ser impresso ou não no relatório final da validação, né? Então aí você tem o teste de Grubbs por nível, Grubbs relativo, né? Você pode modular isso também de acordo com a necessidade de cada protocolo de validação. Limite de detecção e quantificação, também você tem diferentes maneiras de calcular, pela UPAC, né? Que é o mesmo conceito do Inmetro, pelo FDA e pela Anvisa. Tá? O efeito matriz também você calcula, então você faz uma curva de calibração no solvente e na matriz. Você vai fazer um teste T e um teste F para fazer a avaliação do efeito matriz. E no final, o teste de robustez de acordo com o método Uden, né? Você automaticamente joga os parâmetros e ele calcula automaticamente. Então, os módulos de incerteza e controle de qualidade ainda estão em desenvolvimento. E saindo, então,
do software. Aí nós temos a tela inicial novamente. É importante destacar que na tela do projeto, o software ele é apresentado em 3 idiomas, né? E ao selecionar o idioma, por exemplo, inglês, o software automaticamente ele passa todas as informações para o inglês ou todas as informações para o espanhol também. Lembrando que ao selecionar o idioma, o software ele altera o idioma, inclusive altera o relatório da validação também para o idioma escolhido. E por falar em relatório, você acessando o software aqui de validação, por exemplo, aqui nós temos todos os parâmetros que já foram apresentados. Ao selecionar o relatório, você tem a tela o ícone de configurações, onde você pode colocar as conclusões do resumo dos resultados, uma conclusão de um detalhamento da validação e ainda aqui colocar o título de anexos que você pode adicionar ao seu relatório. Salvando essas informações, então, você clica na impressora, onde que automaticamente ele vai gerar o seu relatório, sem você ter que digitar nenhuma informação adicional, porque todas essas informações já foram apresentadas quando você cadastrou o seu projeto e quando você já adicionou as informações da validação. Ao clicar em imprimir laudo, automaticamente você vai gerar, o laudo será impresso em PDF e o relatório, no caso o idioma português que eu escolhi, ele vai ser apresentado em português. Você tem aqui então a identificação do ensaio, né, do método de ensaio que foi validado, um resumo dos resultados, né, onde você vai ter aqui os critérios da validação, no caso de precisão, né, o critério que foi selecionado, os critérios para exatidão, os critérios para linearidade, dependendo dos testes que foram selecionados para você fazer estudo da linearidade. E logo em seguida você tem aqui os resultados, né? Um resumo dos resultados, por exemplo, da precisão intermediária, da exatidão, um resumo do resultado da linearidade para regressão ordinária e ponderada e aqui, ao final, uma conclusão dessa parte inicial do relatório, que é um resumo dos resultados. O detalhamento da validação ele apresenta logo a seguir, onde você vai ter as informações dos analistas, toda a rastreabilidade que foi cadastrada, com os documentos utilizados na validação, com os equipamentos e reagentes e materiais de referência utilizados na validação, e logo a seguir, então, todos os resultados de cada um dos parâmetros avaliados, né? Então você tem um detalhamento, por exemplo, da precisão intermediária, dos resultados da exatidão, né? Nesse caso foi avaliado também a linearidade, então você vai ter a regressão ordinária e a regressão ponderada, né, dos dados da linearidade. Você vai ter aqui os resíduos que foram avaliados no estudo da linearidade, e assim você tem um relatório bastante completo. Neste caso, nesse exemplo que foi gerado, é um relatório que tem mais de 30 páginas de resultado, tá? Voltando lá na tela inicial do software, é importante destacar que duas outras informações abaixo aqui na tela do software de validação, no menu do lado esquerdo, uma primeira informação, que a validação do software, é importante destacar que o software é 100% validado. A validação do software foi uma validação bastante extensa, onde que nesse relatório de validação, que você consegue acessar direto do menu do software, ele apresenta uma introdução sobre o que é uma validação de software, né, com as referências bibliográficas, né, discutindo, que reforçam como se executa uma validação de um software. E aqui a nossa proposta de validação de software, onde cada tela do software do Confilab, você imputava dados, né, algumas informações, e comparava com outra base de dados de informação. Nesse caso da precisão, por exemplo, o livro do Konieska foi utilizado, uma série de dados do livro do Konieska era adicionado ao software e os resultados do software eram comparados com aqueles apresentados nesse próprio livro, que tinha um exemplo de cálculo de precisão. Isso foi feito com alguns outros livros, por exemplo, o livro do Scooby, de Química Analítica, ele tinha um exercício, esses dados eram colocados no software e os resultados do cálculo do software eram comparados com o livro do Scooby. Isso foi feito inúmeras vezes, né? Em alguns casos, onde você não tinha na literatura um exemplo de cálculo, era elaborada uma planilha do Excel com um detalhamento de todos os cálculos e eram comparados, então, os cálculos que eram elaborados no Excel
junto com o software também. Em casos mais complexos, como por exemplo a linearidade, além do Excel, também era utilizado outros softwares, como por exemplo o Minitab, para você avaliar os cálculos do software de validação. E finalmente, então, voltando na tela do software, uma outra informação bastante importante para o usuário é o manual do usuário, que ao clicar aqui no menu do lado esquerdo, você vai ter acesso ao manual de instruções, manual esse também bastante completo, praticamente um livro de validação, onde ele vai apresentar desde as informações iniciais de funcionamento do software, com todas as telas de acesso ao software, acesso à minha conta, como que você pode renovar a sua licença diretamente pelo website, como você faz para carregar projetos, apagar projetos, criação de novos projetos, chegando então ao software de validação, como que ele opera. O software de validação, desde as informações iniciais de criar um novo projeto aqui de validação, e será discutido cada um dos parâmetros de validação que o software trabalha. No caso de precisão, ele dá um exemplo de como o software executa o estudo da precisão, colocando a tela da precisão, e logo a seguir um exemplo prático, né, da aplicação da precisão. Neste caso nós temos um exemplo, apresento os dados, né, do exemplo, como eles são imputados aqui na tela, e os resultados ao lado direito. Isso é feito para todos os parâmetros, como precisão intermediária, como exatidão, né? Todos os parâmetros do software. Então você vai ter uma descrição de como é realizado o cálculo e um exemplo de aplicação do cálculo. E uma última coisa importante de destacar também, ao final desse manual bastante completo aqui do Software Confilab, nós temos aqui os anexos, que vai apresentar todas as equações que foram aplicadas no desenvolvimento do software. São inúmeras equações que todas elas são aplicadas e com as devidas referências de cada uma das equações que foram aplicadas. Voltando então à tela inicial do software, ao projeto, nós temos aqui a tela de projetos, onde nós voltamos naquela tela inicial que tem aqui um resumo dos resultados. Gostaria então de finalizar a minha apresentação, dizer que é sempre um prazer falar sobre gestão de qualidade e sobre estatística, que é um tema que eu já trabalho há mais de 20 anos, tenho bastante material publicado, envolvimento em diferentes áreas de atuação, e esse conceito do ciclo de qualidade é um conceito para facilitarmos, né, a aplicação da estatística no laboratório, desmistificar a estatística no laboratório, mas trabalhar ela de uma maneira consciente e de uma maneira adequada.